Quantas bandeiras você acha que o Brasil já teve, né? O nosso país já teve. Esse é o assunto de hoje, tá? A gente vai entender e ver também, poder analisar, vai depender muito do contexto, né? A época, a relação da bandeira representativa da nossa nação, tá bom? Partindo de 1500, vai ser a bandeira da Ordem de Cristo, período marcado pelas grandes navegações, chegada dos portugueses, tá, galera? Pois a chegada dos portugueses vai ser a primeira bandeira hasteada no Brasil, de que se tem registro. Pertencia à ordem que financiou as grandes navegações portuguesas, então no primeiro momento não vai nem representar de fato o Brasil, mas sim a cruz vermelha que estava estampada até nas velas de Pedro Álvares Cabral, tá bom? Então essa é a imagem, vocês podem acompanhar a forte relação com Portugal, tá bom? E essa vai ser a bandeira de 1500. Tem ainda a bandeira real, que vai estar em vigor de 1500 a 1521. Era outra bandeira em vigência da época, em que esse símbolo era hasteado por aqui. É o escudo de Portugal, tá bom? O escudo de Portugal está sobre a cruz da Ordem de Cristo. Então é como se fosse a bandeira da cruz, né, de Cristo, bandeira da Ordem de Cristo, com o escudo de Portugal sobreposto, tá? Além dessa bandeira, teremos outra em vigor de 1521 a 1616. É a bandeira de Dom João, que é o rei português, né? Ele era conhecido como o colonizador. Após o descobrimento, o brasão dele foi usado nas bandeiras presentes em viagens de exploração e colonização do Brasil. Então, nesse primeiro momento a gente percebe, né, forte influência da representatividade portuguesa, mas vai ter também influência, né, na bandeira por parte da Espanha. Essa é a quarta bandeira vigente de 1616 a 1640. Em 1580 foi formada a União Ibérica, que se refere à união das coroas portuguesas e espanholas, em 1616. Nesse contexto é firmada e propagada essa presença e a marcação dessa bandeira, que vai representar as colônias de Portugal, dentre elas o Brasil também incluso. A quinta bandeira, que vai entrar em vigor de 1640 a 1683, vai ser a bandeira da Restauração. Marca o fim do domínio espanhol sobre Portugal, em que nós temos a borda azul representando Nossa Senhora da Conceição. 6 anos depois, tornou-se a padroeira dos portugueses, tá bom? Temos ainda a bandeira do Principado do Brasil, de 1645 a 1816, vocês podem observar. Foi a primeira criada especialmente para o Brasil. Então nós temos aqui marcando, né, a esfera de ouro, que faz parte das outras flâmulas, como a do rei português Dom Manuel I, e acima dela ficava a cruz da Ordem de Cristo. Vocês podem observar, né, que faz menção à primeira bandeira. A sétima vai ser a bandeira de Dom Pedro II de Portugal. Vai entrar em vigor justamente de 1683 a 1706. Vocês podem observar aqui a relação da cor verde. Mas essa bandeira vai ser adotada depois da morte do rei português Dom Afonso VI. O verde vai aparecer pela primeira vez nessa bandeira. Essa coexiste até hoje na nossa bandeira, como a gente já está acostumado. E a oitava bandeira, denominada do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Vai entrar em vigor de 1816 a 1821 e terá essa representação. Em 1815 o Brasil se tornou reino, tá? Na bandeira criada no ano seguinte, o nosso país é representado por uma esfera de ouro. Vai ser usada na época do rei Dom João VI. A nona bandeira vai representar o regime constitucional, a bandeira do regime constitucional que entra em vigor de 1821 a 1822. É a última bandeira com símbolos portugueses usados em terras brasileiras. Foi criada depois que a monarquia tradicional acabou em Portugal em 1820. Surgia por lá a monarquia constitucionalista. A coroa passou a ser subordinada ao poder legislativo com a instituição de um parlamento. Além dessa bandeira, nós vamos ter a bandeira imperial do Brasil, de 1822 a 1889, a bandeira imperial do Brasil. Vai surgir durante o governo do imperador Dom Pedro I e marca a libertação política em relação a Portugal. Nós temos aí o café e o tabaco representando a riqueza do país, e as 19 estrelas são as províncias em que o Brasil era dividido na época, tá bom? Então tem essa marcação aí da bandeira. Perceba que a bandeira traz esses traços, né, de representatividade da nação. A bandeira provisória da República vai ser a 11ª bandeira
que o Brasil vai ter e vai estar em vigor de 15 a 19 de novembro. Um período muito curto, como vocês podem acompanhar, uma versão brasileira da bandeira dos Estados Unidos. E ela vai ser instituída provisoriamente, por isso tão pouco tempo, 4 dias, após a proclamação da República. Em seguida surgiria a bandeira que a gente usa até hoje, a bandeira nacional. Ela vai ser criada em 19 de novembro de 1889. Essa bandeira que usamos até hoje foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Leme, e é desenhada pelo artista Décio Vilares. Ela foi apresentada 4 dias depois da proclamação da República e vai substituir a bandeira, a antiga bandeira imperial, tá bom? Mas o que significam essas cores, tá? O verde, galera, vai simbolizar as matas, a rica floresta brasileira, tá bom? O amarelo simboliza as riquezas do país, enquanto que o azul vai simbolizar o céu e os rios brasileiros, e o branco significa o desejo de paz, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode contar conosco, tá bom? Fica à vontade. Galera, dá muito trabalho produzir esse tipo de conteúdo, então se você puder, dá uma força pro canal, se inscrevendo, deixa seu like, comenta o que você acha da aula, deixa seu feedback, sugestões. Até a próxima!